deu agora, né, senador Sérgio Moro? Porque, afinal de contas, a gente que acompanhou e que a gente que torceu, a gente que já entrevistou você quando candidato ao Senado, que uma das suas pautas seria a briga, a luta contra a corrupção e também segurança pública. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, a gente vai conversar a respeito do mensalão, do petrolão, do descontão, dos correios. Pode ser? Boa tarde, seja bem-vindo. Então a gente conversa a partir de agora com o senador Sérgio Moro. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Silimar? Um grande prazer. Boa tarde. Está falando aqui com a Vale do Sol e com todos os espectadores, os ouvintes. É um prazer. Olha, o país vive um momento bastante complicado. Infelizmente, a agenda anticorrupção ela foi abandonada, mas não adianta também a gente ficar reclamando nos cantos, a gente tem que lutar para que ela seja retomada. Eu vejo, por exemplo, com absoluta tristeza, né, esse escândalo aí do roubo das aposentadorias e das pensões do INSS. Estão tirando dinheiro de quem mais precisa, com suspeita, inclusive, de suborno, pago a altos dirigentes do INSS, com dinheiro sendo desviado a sindicatos e associações, né? E hoje a gente não vê ninguém preso. Eu tenho certeza, Silimar, que na época da Lava Jato, essas pessoas não teriam coragem de fazer o que fizeram, porque naquela época quem roubava era preso. Então a gente perdeu um pouco esse país e a gente precisa retomar. Hoje o país vive uma profunda inversão de valores, na qual o bandido é valorizado e os agentes da lei são perseguidos. E a gente vê que é uma caça também contra o pessoal que briga contra a corrupção. A gente viu perda de mandato de Deltan Dallagnol. A gente está vendo aí nossos parlamentares tendo que sair do Brasil para não perderem mandato, para não serem presos. O que o senhor tem a falar a respeito disso? O senhor que está lá direto, convivendo com isso todos os dias. Veja, tentaram caçar o meu mandato também, justamente. Inventaram um monte de mentira, não tinha nenhuma causa legal para isso, foi uma luta, né? Tivemos que ir até o TSE para evitar essa perda de mandato, também foi uma luta política, mas graças a Deus a gente conseguiu. Infelizmente, né, a gente tem o caso do Deltan Dallagnol, que foi cassado também injustamente, não houve ali condições de reverter esse quadro, e essas perseguições continuam até hoje. Veja agora, recentemente, o juiz lá da Lava Jato no Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, que fez um excelente trabalho, prendeu o Sérgio Cabral, o homem que roubou lá o estado do Rio de Janeiro inteiro, além de outras pessoas, foi punido recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, a meu ver injustamente, e foi afastado, e, portanto, da magistratura. Na verdade, o que isso ensina para nós, que a luta contra a corrupção tem que ser perene, a defesa da honestidade tem que ser permanente, e que o sistema, quando ele pode reagir, ele vai reagir. Agora é a nossa vez de reagir de volta. Entendi. É o caso da juíza Ludmila, né? A juíza Ludmila nem aqui no Brasil não se encontra mais. Mas voltando aqui para a sua caravana na nossa região. Qual que é o motivo da sua caravana? Você esteve em Santo Antônio, vai para Jacarezinho, vai para Cambará? Então, veja, desde o início do meu mandato, eu prometi que circularia o estado do Paraná, não ficaria apenas em Brasília. Brasília vira uma bolha, muitas vezes, você perde a conexão com a realidade. Durante o ano útil, né, você tem que estar em Brasília para as votações. Então é um pouco mais complicado você viajar pelo interior. Eu tenho viajado para várias cidades, mas eu estou aproveitando esse período de julho, no qual a gente entra em recesso legislativo do Senado, e aí eu tenho 15 dias que eu aluguei uma van, estou com a minha equipe e a gente está circulando. Então passamos, por exemplo, em Imbituva, passamos em Prudentópolis, fomos na Festa Nacional do Carneiro do Buraco, ali em Campo Mourão, fomos a Londrina e agora estamos vindo aqui no Norte Pioneiro, onde vamos passar em Santo Antônio da Platina, onde eu tenho bons amigos, tem aqui inclusive o Mineiro com a gente, tem sido um grande parceiro nosso. Estamos aqui também com o deputado estadual Mauro Moraes, vamos ali para Jacarezinho mais tarde e terminamos a noite em Cambará. Tá certo, então, mais alguns minutos aí para as suas considerações finais, já que o senhor vai ter que ir para a região. Mas antes, só mais uma pergunta, senador. O senhor que está fazendo aqui a nossa região, diz que já está há alguns dias correndo a nossa região. Como que está a demanda, os pedidos da segurança pública?
Olha, a segurança pública é um problema no país inteiro. A gente está vendo uma escalada da criminalidade, tanto do crime violento como do crime organizado. E o Paraná, embora tenha a segurança pública acima da média no Brasil, não está totalmente protegido. Esses tempos a gente viu história de facções trocando tiros lá na cidade de Curitiba. Outros dias, teve lá atrás, incêndio de ônibus em Londrina. Então a gente tem que ter uma reação firme contra o crime organizado. E aí, Celimar, quem fala aqui, fala com propriedade, que eu fui ministro da Justiça e na minha gestão a gente foi para cima do crime organizado. A gente foi para cima do PCC. Isolamos as lideranças, cortamos a comunicação deles com o mundo externo, aprovamos leis que permitem o confisco de todo o patrimônio da organização criminosa. Tanto assim que eu sou o único ministro da Justiça que é ameaçado de morte pelo PCC. Você não vê nenhum outro. Porque é uma reação ao trabalho que a gente fez. O que eu tenho defendido lá no Senado Federal? A gente precisa endurecer a legislação. Aumentar a pena, sim, funciona. Aumentar a eficiência da investigação e do processo criminal. Isso é essencialmente importante. A gente tem que acabar com a impunidade, que é a grande chaga da segurança pública também. E aqui no Paraná, o que eu tenho feito? Eu tenho pego boa parte dos nossos recursos e emendas parlamentares e destinado à segurança pública. Claro que a gente atende também demandas regionais. Eu repassei, por exemplo, recursos para a Prefeitura aqui de Santo Antônio da Platina, recursos da área de saúde, passei recursos também para a PAI, mas tenho focado bastante na segurança pública, porque a gente precisa preparar o Paraná para se proteger. A gente não pode deixar o Paraná virar um Rio de Janeiro, a gente não pode deixar o Paraná virar uma Bahia, que hoje é o estado mais violento do país. É verdade. Senador, obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Foi um prazer falar com vocês, Celimar. Prazer foi nosso. Agora são 4 horas da tarde, mais 38 minutos.